A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos alunos, nós estamos aqui fazendo aí, fora da introdução, né? A introdução não vamos contar, mas a aula 3, a terceira dispensação das 7 dispensações que nós estamos estudando no nosso curso básico presencial, correto? Então, nós tivemos a primeira aula introdutória, essa é a quarta aula, né? Se colocando junto a nossa introdução, e nós falamos na aula anterior acerca da dispensação da consciência, as suas implicações, né? As suas falhas, os seus problemas e também as suas resoluções. Nesta oportunidade, nós vamos estar falando acerca da dispensação do governo humano. Então agora, nós estamos aí na nossa página 6 da nossa apostila, né, do curso presencial, do curso básico. Nós estamos aí na página 6 e nós vamos tratar aqui acerca da dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano se inicia após o dilúvio e se estende até a Torre de Babel. Durante este período, Deus estabelece a autoridade humana para governar sobre a terra e sobre a humanidade. Então, nesta breve introdução, nós vamos entender que, na dispensação do governo humano, Deus estabeleceu uma autoridade para que os homens pudessem governar sobre a terra. Homem liderando homens, homem governando a geografia, homem governando todo o globo, governando toda a terra. E aí nós vamos observar o que vai acontecer posteriormente. Dentro de um contexto histórico e cultural, após a destruição do mundo antigo pelo dilúvio, né? Você se lembra? Deus, nós falamos na dispensação da consciência, Deus, ele se arrependeu, né? Se entristeceu, operou-se o arrependimento em Deus de ter feito a raça humana, o gênero humano. Então ele decide destruir por conta do erro, do pecado, da depravação e da repetição de disfunções morais. Então nós vamos observar que após a destruição desse período, que Deus se arrepende, Deus renova a sua aliança com Noé e também com os seus filhos. Ele dá a esta família a responsabilidade de governar sobre a terra e ser responsáveis pela justiça e ordem do mundo. Nós vamos observar que aqui Deus preserva a família de Noé. Noé entra na sua arca com a sua família. Você conhece o texto, Deus sela a arca por fora. Passa-se o período do dilúvio. Passando-se o período do dilúvio, as águas vão minguar. E após as águas minguarem, Noé sai da arca. Começa um novo povo, uma nova história. E Deus deixa a essa família a responsabilidade de pelejar pela justiça e pela a ordem dentro do mundo. Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 7, Deus ele vai estabelecer o governo humano e a autoridade para castigar o mal. Aqui nós podemos ver o início do que seria um governo civil para liderar e lidar com a maldade humana. Deus estabelece meios para que possa, de uma maneira, punir e também uma forma que pudesse lidar com a maldade humana. Numa análise exegética e hermenêutica, Deus deu a ordem para que Noé pudesse multiplicar-se e também governar. Deus ordena a Noé e seus filhos que se multipliquem e encham a terra, estabelecendo um princípio de governo humano.
A palavra multiplicai-vos e enchei a terra. Do hebraico, parar. A palavra parar reflete a ideia de multiplicação em grande expansão. Uma ordem dada a toda a humanidade. Povoem a terra. Então nós vamos observar que a ordem dada a Deus é que a partir dali, após as águas minguarem, fosse estabelecido justiça, governo, e também que houvesse uma grande, vamos colocar, proliferação da raça humana, que multiplicasse de uma maneira grande e poderosa, e que esses homens pudessem não só encher a terra, mas exercer governo e ter habilidades para lidar com a justiça civil da época. Nós vamos observar que Deus não queria que enchesse somente aquele espaço, mas o parar, esta palavra mostra a ideia que toda a expansão, a ordem foi dada que a terra deveria ser cheia e multiplicada. O temor e o pavor de vós estarão sobre todos os animais. Gênesis 9:2. Essa frase é uma marca da autoridade humana sobre os animais e reflete a mudança no relacionamento entre o homem e o restante da criação. Agora, o homem é responsável para dominar e também cuidar da terra. Então agora o homem não vai também só crescer, expandir. Ele tem responsabilidade. Lembrando que toda a responsabilidade, todo o crescimento traz consigo responsabilidade. Não dá para crescer de uma maneira desordenada. Então aqui o homem deveria crescer de uma forma ordeira e ordenada, de uma forma certa, com uma consciência de que ele precisaria preservar a terra. A delegação de autoridade a Noé representa o estabelecimento do governo humano, onde a humanidade tem a responsabilidade de governar a terra com justiça, preservando a ordem e a paz. Nós vamos entender que só há um governar da parte de Deus, só há paz e ordem quando este governo é feito com justiça. E Deus se preocupou em preservar um homem chamado Noé, justo, para que pudesse, de uma forma poderosa, estabelecer o seu governo dentro da humanidade daquele tempo, com justiça. E por que tinha que ser um homem justo? É simples. Porque Deus queria preservar o que estava estabelecido, não de qualquer forma. Deus precisa de ordem e paz. Uma lição que nós vamos aprender e vamos aplicar aqui de uma forma muito simples, que a ideia aqui não é complicar, a ideia aqui é ensinar para que você possa transmitir isso para frente. Tudo que Deus faz, Deus ele visa pelo menos preservar 3 coisas. A primeira coisa é a justiça. A segunda coisa é a ordem e a terceira coisa é a paz. Se nós fôssemos colocar 4 coisas, Deus preservaria o caráter, a justiça, a ordem e a paz. Porque quem tem caráter é justo. Quem é justo coloca a ordem. E quem deixa as coisas em ordem consegue manter a paz em qualquer situação. Caráter, justiça, ordem, sinônimo de paz. Era isso e esta a proposta que Deus tinha para aquela geração, para aquela dispensação, para aquela administração. Deus contava com a família de Noé para que preservasse a ordem e a paz daquilo que estava vindo em expansão e em crescimento. Em Gênesis 11, do versículo 1 ao 9, nós vamos observar a Torre de Babel. E o que significa a palavra Babel? A palavra Babel significa confusão. A tentativa da construção da Torre de Babel
é uma manifestação do desejo humano de alcançar o céu e se fazer autossuficiente, desafiando a ordem e a soberania de Deus. Isso aqui é violento. Todas as vezes que o homem, de forma irresponsável, tenta dominar, cuidar, trabalhar de forma injusta, não preservar, não ser ordeiro e não manter a paz, ele produz Babel. Ele constrói para a confusão. E nós vamos observar o texto que todas as vezes que o homem constrói para a confusão, Deus desce para poder ver a construção. Lembra do texto quando Deus diz: tudo que eles fizerem, em nada poderão ser impedidos, porque eles têm a mesma língua, falam a mesma coisa, eles têm união e eles têm unidade. Pastor, e o que isso quer dizer? Aí nós vamos ouvir a seguinte frase: desçamos e confundamos. Deus promove uma confusão naquele local, porque a ideia, a união deles era boa, a fala deles era boa, mas a motivação era satânica. Deus não viu nesta construção responsabilidade. Deus não viu nessa construção um ímpeto do homem dominar e cuidar da terra, mas Deus vê nessa construção o quê? Deus observa que o homem quer se livrar do propósito e se livrar do Criador. Nós vamos observar que eles, dentro disso, o desejo do coração deles é alcançar o céu. E nós temos um exemplo aí de alguém que tentou subir lá e Deus lançou profanado por terra no meio dos teus santuários entre as pedras afogueadas. Nós vamos observar que a questão desta construção, isso aqui é muito forte. Eles estavam desafiando a ordem e a soberania de Deus. Eles não queriam ser espalhados pela terra. Eles queriam fazer o que queriam, da forma que queriam, sem responsabilidade, e Deus que simplesmente aceitasse. Deus desceu para ver a construção. E Deus sempre desce para ver como está a edificação. Chegar até os céus, no hebraico, Shamaim, a intenção de construir uma torre que chegasse aos céus é uma tentativa humana de alcançar o poder de Deus, ou seja, um símbolo do orgulho e da autossuficiência, trazendo para as nossas palavras, obter poder de Deus sem consultá-lo. Obter poder de Deus através de outros oráculos. Chegar ao céu, construir uma torre. A torre aqui é o meio de transporte. É o meio que leva alguém a tentar alcançar o mesmo poder que Deus tem. E isso mostra que quando alguém tenta alcançar o poder que Deus tem, ou se igualar ao Criador, isso mostra simplesmente um símbolo de profundo orgulho e alguém que se acha autossuficiente. Trazendo em outras palavras, não há revelação que não esteja somente em Deus. É Ele quem revela, é Ele quem faz, é Ele quem cresce, é Ele quem abate, é Ele quem põe, é Ele quem tira, é Ele quem mata, é Ele quem faz viver de novo, é Ele quem faz nascer uma criança, é Ele. E todas as vezes que o homem tenta ultrapassar essa margem, que é muito larga, e tenta se equiparar e se equalizar juntamente com Deus, Deus desce para ver a construção e encontra-se com pessoas que estão construindo de forma orgulhosa e irresponsável. Então, dentro de uma hermenêutica, a construção da Torre de Babel representa a tentativa do homem de alcançar o status de Deus. Olha que ousadia! A resposta de Deus confundiu as línguas. Essa resposta destaca que a tentativa humana de ser independente de Deus sempre falhará. Todas as vezes que o homem tentar crescer
sem que Deus esteja com ele, a sua ideia, o seu plano, o seu projeto irá falhar. Nós vamos ver que a dispersão dessas pessoas, quando elas foram dispersas, reflete a soberania de Deus sobre os planos humanos. Grave isso. Dentro dessa dispensação do governo humano, aplicar para a gente agora. Para governar é necessário responsabilidade, disposição para dominar e cuidar daquilo que Deus deu para que nós cuidamos. Nós nunca podemos tentar construir algo sem que Deus esteja no projeto. Tudo que for feito para Deus e feito pelo homem precisa ser feito com caráter, justiça, ordem, para que a nossa construção tenha paz diante do Criador. Porque, do contrário, o que nós vamos experimentar é a ira de Deus e a sua dispersão. É por isso que muitas pessoas ficam como se estivesse dentro de um liquidificador, porque ficam lutando contra a vontade de Deus. Vamos aqui também ainda algumas lições que nós vamos entender acerca da dispensação do governo humano. Nós vamos entender que nessa dispensação Deus deu a autoridade ao homem. Deus estabelece a autoridade humana para governar sobre a terra. Mas a tentativa de independência de Deus, como visto em Babel, revela os limites da autoridade humana sem Deus. Página 7 da nossa apostila. Para a gente entender, Deus, ele nos dá uma autoridade. Mas quando nós tentamos usar essa autoridade de forma independente, sem dependência daquele que nos deu a autoridade, Deus revela que ele é Deus. Pastor, e como que Deus revela que ele é Deus? Colocando limite nas nossas atitudes. Deus, ele é poderoso para colocar limites quando nós estamos sem limites. Deus é o Deus que ele dá autoridade ao homem, estabelece o homem para governar. Mas quando o homem não sabe lidar com a autoridade de governo, promove confusão, Deus desce do céu, mexe na construção, mexe naquilo que ele estabeleceu, mexe no governo e mostra para o homem: eu te dei autoridade, mas a sua autoridade termina quando a minha autoridade entra colocando limites. E o limite é: você reconhece que é homem e reconhece que eu sou Deus. Quando você reconhecer que eu estou no alto e você está embaixo, que eu sou o Pai, você é o Filho, que eu sou o Senhor e você é o servo, que o projeto é meu e você trabalha com a minha planta, então nós voltamos a conversar. Mas enquanto isso, ficará disperso e não haverá entendimento. Pastor, meu projeto precisa andar. Precisa andar? Glória a Deus. Deixe Deus com a planta na mão e deixe que Deus faça da maneira dele. Seja tão somente alguém que vai operar o plano divino, tá certo? Não queira ser como Deus e nem ajudar Deus dentro do projeto. Deus não precisa de ajuda, porque quando ele quer fazer um projeto, ele se reúne com ele mesmo, faz uma reunião com ele mesmo e decide como ele quer que as coisas aconteçam. A soberania de Deus. Embora Deus tenha dado à humanidade a responsabilidade de governar, responsabilidade de governo. Não é governar, vamos governar, vamos liderar. Não. Governar exige responsabilidade. Todo governo irresponsável, a nação padece. Todo governo irresponsável, a nação chora. Todo local que tem alguém irresponsável como líder, como liderança, geme. Então, a soberania de Deus, embora Deus tenha dado à humanidade a responsabilidade de governar,
Ele continua soberano sobre todas as coisas. O julgamento de Babel é uma manifestação da soberania de Deus. Deus deu ao homem o direito de governo. Ultrapassou os limites, então eu vou exercer soberania. E vou mostrar aqui como soberano o que eu posso fazer com vocês. Então aqui, para nós concluirmos, a dispensação do governo humano, ela começa com uma nova aliança em que o homem recebe a responsabilidade de governar a terra. No entanto, a tentativa humana de ser independente de Deus, como na Torre de Babel, termina em fracasso. Deus é soberano e o governo humano, sem sua direção, está fadado ao erro. Eu quero que você fique com essa lição dessa dispensação do governo humano e agora eu quero encerrar dizendo para você de uma forma aplicável. Guarde no seu coração algo muito, muito, muito importante. Em nome de Jesus. Se Deus te deu o governo, se Deus te deu algo para governar, se Deus te pôs como autoridade, faça isso com caráter, faça isso com justiça, faça isso de maneira organizada, faça isso com paz. Quando você juntar esses 4 elementos no governo que Deus deu a você, quando você juntar esses 4 elementos que Deus te deu e temperar a autoridade que foi otorgada a você, você vai conseguir trabalhar de forma certa. Pastor, aonde o senhor quer chegar? A minha geração está perdendo a sensibilidade de entender que tudo que temos, que possuímos, que somos, só temos, possuímos e somos porque alguém que é soberano, está acima de tudo, nos deu. Somos administradores de um tesouro, do qual nós somos administradores, mas não somos dono. Então, grave isso. Governo humano. Governaram e tentaram governar sem Deus. E o que houve? Babel. Confusão. Deus desceu para ver a construção. Quero encerrar essa aula dizendo para você: hoje, em todos os seus planos de governo, Deus pode descer para visitar a planta da sua construção? Deus te abençoe.